vamos começar agora da geração Z, né? Gen Z, que todo mundo fala. Pensa como é que eu faço, como que nós fazemos, varejistas e todos os ouvintes da Katz, como é que nós fazemos para tirar essa geração que está lá com seu celular, né, seu dispositivo móvel, como é que ele vai para a loja? É com prazer que damos as boas-vindas ao Katz Podcast, seu novo espaço de conexão com o universo dos supermercados. Diretamente daqui da sede da Katz em Florianópolis, vamos falar sobre tendências, inovações e histórias por trás deste universo que impacta as nossas vidas diariamente. Hoje temos conosco Monique Pizzetti, ela que é CEO do Moniari Supermercados e membro do conselho diretor da Katz. Seja muito bem-vinda, Monique. Muito obrigada, Otávio. É um prazer imenso estar aqui nesse novo podcast da Katz. Cumprimentar também meu colega que está aqui na FUCO e nessa tarde maravilhosa aqui na sede da Katz em Florianópolis. Uau, muito bom, seja realmente muito bem-vinda. E temos também conosco, participando online nesse episódio da Katz Podcast, que também está funcionando de forma híbrida. Temos aqui Jorge Inafuco, ele que é professor e palestrante da HSM Educação Executiva e professor do MBA de Varejo da FIA. Ele é sócio-diretor da empresa Leaders Lab Treinamento e Consultoria Empresarial e nosso grande amigo aqui na Katz, né, Inafuco? É sempre um prazer estar com vocês, viu? E me sinto muito honrado de participar, não só do podcast Katz, mas com meu amigo Otávio e a minha querida Monique. A gente fica muito feliz com essa participação nesse episódio que falaremos sobre a NRF, assim dando continuidade aos nossos episódios anteriores, na verdade o episódio anterior, parte 1, parte 2, que estivemos aqui com Juarez Leão, Alexandre Quadros e Maurício Morgado, falando um pouco desse universo do National Retail Federation, que organiza a Retail Big Show, que é a maior feira de varejo do mundo, que acontece em Nova York entre 14 e 16 de janeiro, aconteceu agora em 2024. Feira essa que é organizada desde 1911, uma feira bastante antiga, reunindo esse ano 40 mil pessoas, cerca de 10% do público foi composto de brasileiros. Monique Inafuco, imagina, hein? O Brasil mandou a segunda maior delegação NRF esse ano. O que vocês me dizem sobre isso? Realmente foi um público muito grande do povo brasileiro, né? Eu acho que esse é o nosso jeito de ser, a gente quer buscar novidade, a gente quer estar à frente, e foi muito interessante porque dentro da NRF todos os palestrantes, né, tinham tradução simultânea para o português e não tinham para todas as outras línguas, então mostra realmente a presença, a penetração do Brasil lá em Nova York, querendo saber de tudo que está acontecendo na América do Norte de primeiras mãos. Isso é muito interessante do nosso consumo e do nosso perfil, né? Sem dúvida, e principalmente mostrando o profissionalismo que a gente tem no varejo brasileiro, né, Inafuco? Exatamente. O empresário brasileiro, além de muito resiliente, ele é bastante empreendedor. E a gente fica muito feliz de ver tantos brasileiros nessa, que é o maior evento de varejo do mundo, a NRF, que esse ano foi um pouco diferente das edições anteriores, né, Monique? A gente conseguiu perceber muito mais aplicações, alguns exemplos. A NRF não é só o congresso e a feira, tem também as visitas técnicas, né, que a gente faz lá pelas lojas de Nova York, e é uma viagem de conhecimento, de conteúdo, de conexões e relacionamento muito, muito, muito rica. Muito legal. E aí, já iniciando então esse nosso bate-papo sobre a NRF 2024, Inafuco, o que você diria para a gente sobre quais foram os principais temas abordados nessa NRF? Olha, o que todo mundo está dizendo, né, olhando, né, fazendo um apanhado do que viu na NRF, muita gente está falando sobre a inteligência artificial e o retail media. Esses dois temas foram muito presentes, é verdade. Mas eu não sei se foi exatamente o grande recado que a NRF trouxe, né? Acho que teve uma aplicação maior, a gente está vendo inteligência artificial, mas não é tanto aquela engenharia de foguete, aquela engenharia da NASA. A gente está vendo aplicações um pouco mais pragmáticas. E o retail media, eu vejo muita gente falar do retail media como sendo a mídia, e eu brinco, né? O retail media é menos sobre mídia e mais sobre varejo. Não é só a interface, a parte da comunicação. Algo que ficou muito claro é que o retail media
Trata-se de gestão de dados e conhecimento do cliente. Só isso é que faz sentido para depois eu pensar qual é a mídia que eu vou utilizar. Ou seja, a gente voltando ao principal tema, que é conheça bem seu cliente, né, Monique? É isso mesmo. Esses dois assuntos foram muito falados, né? Mas eu gostaria também de contribuir até que na FUCO a mensagem da NRF, que vou começar pela abertura, né? Ela abriu o evento com uma das marcas mais tradicionais que a gente conhece, que é a Levi's, né? Então, no meio de tantos dados, no meio de tanta inovação, transformação, tecnologia, ela conseguiu trazer marcas de muita relevância e marcas muito tradicionais que conseguiram sobreviver e estão sobrevivendo. Então, a gente abriu a feira com a Levi's, né, uma marca já centenária. Depois, a gente trouxe uma marca que é a Tractor Supply, uma marca de 86 anos, né? Então, e além disso, trouxe marcas de fora dos Estados Unidos, que foi o Kmart Austrália, que também tem 80 anos. Então, acho que no meio dessa incerteza econômica, principalmente, né, olhando para os Estados Unidos, que né, o evento foi lá, ela também quis dizer que, olha, tem tudo isso para a gente fazer, né, tem os dados, tem tecnologia, tem inteligência artificial, porém, a gente precisa olhar para o cliente, que é o que você falou, e algo muito maior que isso, que é como eu cuidar da marca, né? Então, acho que ela conseguiu trazer esse propósito de, peraí, tá acontecendo tantas coisas, mas como é que fica o posicionamento da marca e como é que eu faço para perpetuar aí por 100 anos, por 80 anos, né? Então, teve esse impacto muito importante da NRF, que ela, todo o tempo, trazendo vários palestrantes, né? E na FUCO você pode contribuir com isso, ela tentava trazer um conceito de negócios centenários, que isso é muito relevante, né? Com todo esse movimento de diversas gerações, que é o que a gente está vendo. Então, eu também achei que a NRF mudou um pouquinho, principalmente do que foi o ano passado, né? Falando muito metaverso. Ela conseguiu trazer algo mais pé no chão. Muito legal, muito legal. E essa ideia de pé no chão nos ajuda a entender também um pouco sobre inovação, né? A inovação nem sempre está conectada à tecnologia, nem sempre está direcionada à tecnologia em si. E quando você fala de empresas perenes, empresas que sobrevivem 80, 100 anos, me traz uma mensagem interessante, como vocês falam da NRF. Você está falando de como fazer, a gente vai para a NRF, o que a gente ouve, quero ver o que tem de novo, quero ver o que está acontecendo. Mas entender também o que essas empresas fizeram para estar até hoje no mercado. Que não são empresas que têm a mesma cultura, o mesmo trabalho, e trabalham e fazem o negócio deles da mesma maneira que 80 anos atrás. Então, eu acho que esse é um ponto muito legal levantado, Monique. Né, Nafu? Aí, né, Otávio? Teve a palestra que foi o Hal Lilton, ele é CEO do Tractor Supply, uma empresa de 86 anos, tradicionalíssima, que antigamente focava em vender produtos para o pessoal mais agrícola. Então, ele sempre atendeu um nicho e ele conseguiu perpetuar isso. Hoje, ele vende mais de 15 mil SKUs de todos os âmbitos agrícolas e ração, pet, vai atendendo tudo. E aí, ele está até hoje, sabe? E com todo esse contexto, ele começou a ver como é que eu consegui chegar até aqui, e como é que eu consegui inovando, né? Porque, veja, perpetuar uma marca também requer inovação, que é o que você falou. E a todo momento ele falava duas coisas muito importantes. Ele tentava servir a comunidade do jeito que ela precisa. Então, se você serve a comunidade do jeito que ela precisa, você entende seu cliente, número 1, e você está preocupado com as tendências e inovações da comunidade em específico, sabe? Então, isso foi muito valioso porque ele estava falando do cultivo da marca, das pessoas terem clareza, mas de você entender o seu segmento. E aí você pode ampliar vastamente o que você precisa para entender o cliente. E aí, ao mesmo tempo que ele está falando da marca e entendendo como servir a comunidade, ele trouxe cases que ele está usando a inteligência artificial. Olha que bacana, uma empresa de 86 anos. Né? Então me chamou muito a atenção que o que acontece na Tractor, eles estão utilizando a inteligência artificial para diminuir o gap entre o colaborador da empresa e o cliente. Olha que bacana, a gente precisa olhar um pouquinho lá para o movimento lá fora, onde os clientes já não estão indo tanto nas lojas físicas, né? A compra online é muito grande, ela passa a barreira dos 65%. Veja bem, então como é que eu faço quando o cliente vai na loja física e se conecta com o colaborador? E que é uma dificuldade que nós aqui no Brasil temos também, de como o colaborador se conecta com o cliente quando ele chega.
E aí ele trouxe um exemplo que tudo que ele aconteceu ao longo dos 86 anos, todas as documentações, todos os treinamentos, todas as informações dos produtos, eles utilizaram a inteligência artificial, que é o quê? Um meio de você ler dados, ler dados, ler dados. E aí eles dispuseram um dispositivo chamado Gura, que é como se fosse um radinho com a inteligência artificial, que fica conectado com os colaboradores da Tractor, auxiliando qualquer demanda que ele precisa para atender o cliente. Olha que bacana. Então, ele deu um exemplo muito, muito importante, que foi um cliente que chegou na loja e queria uma ração para cachorros que tinham a pele sensível, né? Pele alérgica, os pelos alérgicos. E aí, neste momento, o colaborador estava com dúvida de como atender o cliente. Aí ele perguntou para o seu dispositivo plugado, né, que se chama Gura, que ração que precisava acontecer, né, o que ele tinha que oferecer para o cliente. Rapidamente a Gura ajudou ele com todas as informações. O colaborador se sentiu segurança e foi lá e fez o que ele mais sabe fazer, que é vender. Só que ele precisava estar munido de informações. Então ele conseguiu, de uma empresa de 86 anos, lá do início, estar, né, atualizada até hoje. Eu achei muito bacana esse exemplo e mostra que a gente pode utilizar a tecnologia, pode se inovar e não importa se é uma empresa de longa data ou curta data, sabe? Espetacular, espetacular. E então você falou sobre a experiência do cliente, sobre gerar valor, sobre conhecer o seu cliente e mais, que eu acho muito bacana, como a inteligência artificial consegue apoiar os processos e fazer com que as pessoas gerem mais valor e atendam melhor os nossos clientes também. E Nafuco, como é que você enxerga tudo isso, Nafuco? Vamos falar depois da Monique, depois dessa aula da Monique. Que fantástico. Mas isso que a Monique disse é muito valioso e mostra como a NRF desse ano foi diferente. As grandes estrelas não foram empresas novatas, startups. As grandes estrelas eram empresas já tradicionais. A Levis, que a Monique disse, tem 170 anos. Né? A Tractor Supply, com mais de 80 anos, um outro varejista que foi homenageado como varejista do ano é a Dick Sport, também uma empresa familiar. A Tractor Supply também é uma empresa familiar, empresas que já estão na segunda e passando para a terceira geração em sua administração e conseguem se manter inovadoras e relevantes. Então, essa ideia de usar tecnologia, usar inovação, usar inteligência artificial para melhorar a sua competência já instalada, esse eu acho que é um aprendizado, uma mensagem muito forte da NRF, não é? A gente não tem que imaginar que a inteligência artificial vai substituir o humano. A gente vê muita gente falando isso, alguns com medo e outros, né, vendendo isso como a grande realidade. Até isso acontecer, tem um aprendizado, felizmente, bastante positivo para a gente, que é usar a inteligência artificial associada às nossas capacidades humanas. O exemplo que a Monique disse é fantástico, né? O nosso colaborador não consegue deter todas as informações, mas ele, na interação com o cliente, acessando uma ferramenta de inteligência artificial, tem tudo à mão para fazer um grande negócio. Então, isso é muito importante, por isso que talvez a gente dê um tom um pouco diferente do que vem sendo falado sobre a NRF, que a gente viu um lado muito humano, né, Monique? Nos Estados Unidos, o que tem-se hoje de problema com mão de obra é medonho, eles estão com muitas dificuldades. Por isso que a gente também viu muitas soluções que não são nem inteligência artificial, é um passo anterior, é de automação, tá certo? Robotização. Isso é algo que deve ser mais forte, a gente vai começar a ver isso mais forte nos próximos anos, até antes mesmo de ver a inteligência artificial decolar mais. Muito legal, muito interessante, porque a gente consegue separar essa situação, como muito bem falado, é entender que a inteligência artificial não necessariamente vem para substituir. Ela vem para somar, ela vem para apoiar, ela vem para trazer novas soluções. É justamente o ponto da inovação. É, às vezes, fazer de forma diferente aquilo que você já vinha fazendo, de uma forma mais efetiva, de uma forma mais inteligente, de uma forma mais eficiente, e que você consiga, nesse excelente exemplo que a Monique trouxe, entregar valor para o seu cliente, gerar uma experiência muito mais positiva no seu cliente, conseguindo oferecer para ele aquele produto que ele está indo buscar.
né? Uma coisa que a gente conversou também no nosso outro episódio, que a gente vê muito falar sobre a fala do Lee Peterson, né? Que você não tem que ir para a loja, ir até a loja porque você precisa, e sim porque você quer ir à loja. E eu imagino, né? É claro que estou aqui com uma grande varejista, com um grande especialista, que é justamente isso. Quanto melhor a experiência que você oferece ao seu cliente, mais probabilidade você tem de tê-lo na sua loja, né, Monique? E a palestra do Lee Peterson foi muito falada, né? Porque eu acho que ela abrange todas, né, as gerações que a gente vem falando, e junto dela vem a hipersegmentação, que a gente pode falar depois, mas é uma verdadeira. Vamos começar agora da geração Z, né? Gen Z, que todo mundo fala. Pensa como é que eu faço, como que nós fazemos, varejistas e todos os ouvintes da CATS, como é que nós fazemos para tirar essa geração que está lá com seu celular, né, seu dispositivo móvel, como é que ele vai para a loja, sabe? E aí, olhando isso lá para os Estados Unidos, cara, é um desafio muito grande, né? E aí a gente vê as outras gerações também que se modificaram com a pandemia, que estão muito mais, né, conectadas, até de certa forma usando mais ferramentas que antes. Como é que a gente faz para tirar elas, né, da sua casa para ir para a loja? Outra, a gente também tem que olhar um pouquinho vendo como é que a gente faz para a barreira do online e a gente poder manter as lojas físicas engajadas, porque todas fazem muito bem seu papel, né? E aí o Lee Peterson fala isso, a gente precisa olhar agora as nossas lojas como um olhar diferente, a gente precisa atrair as pessoas, não é mais os nossos produtos, não é mais nosso feijão, o arroz, o óleo que vai atrair. E aí foi bem interessante, Otávio, porque eu estava na palestra dele, anotando, pensando. E a gente pode, assim, aplicar as soluções do Lee Peterson desde grandes varejistas e até o pequeno varejistas. E eu sei que muitos aqui estão me ouvindo. Ele falou assim, vocês estão sabendo o que na loja atrai o teu cliente? Como é que ele se sente quando ele está na loja? E aí ele falou, a música que você escolhe, algo bem simples, eu vou pegar hoje algo simples. A música que está tocando no supermercado, ela se conecta com a tua marca? E neste momento, Otávio, eu peguei o Google Review, né? Não sei, para quem não conhece, né? Cada loja que a gente tem o Google Review, né? Onde os clientes podem conversar, né? Através das plataformas digitais, dando uma estrelinha pela marca, né? Pelo seu supermercado. E aí, quando ele dá as estrelinhas, né? Bem simples, ele categoriza, né? Os principais assuntos. E aí, neste momento, eu abri uma das minhas lojas e eu cliquei lá, música, na mesma hora que ele falou. E eu comecei a ver quantas pessoas gostavam da música que tocava no ambiente, mas quantas pessoas também não gostavam. E aí eu falei, nossa, gente, não estou falando de uma solução mirabolosa, mas estou falando de detalhes que vão fazer a pessoa se sentir bem. É muito importante ter esse olhar, né? Então a gente precisa ter cuidado, até com a própria música que toca na loja, que vocês não têm ideia de quantas pessoas tinham falado isso, gosto, não gostei. Teve clientes que falaram, olha, essa música está muito alta, muito baixa. Então quer dizer, a gente está com uma geração que fala, que isso é muito bom, porque se a gente olhar lá para trás, né, do grande exemplo de Walmart, que ele falava, olha, o cliente que não fala é o cliente que não retorna, né? Lembra disso? Eu gosto do cliente que sempre fala, porque o cliente que não fala ele não retorna, pai do Walmart. Hoje nós temos uma geração que fala, só que a gente precisa ouvir, né? Então acho que é esse o recado do Lee Peterson. Ele falou de modo mais abrangente que a gente precisa inverter os papéis, mas vamos falar agora aqui para os pequenos varejistas e médios. A gente precisa olhar para esses detalhes, porque a gente vai ter que tirar as pessoas do seu sofá. E aí como é que a gente faz para elas virem até a nossa loja, né? É verdade, e são detalhes sutis que às vezes não têm a devida importância, né? Não é dado o devido foco para coisas que são teoricamente simples como a música na loja. E eu imagino, inclusive, que não seja só o cliente que percebe, né? Às vezes o cliente se sente incomodado por algum motivo naquela loja, ou ao mesmo tempo, às vezes ele se sente muito bem. Ele sente que naquela loja ele se sente bem, às vezes pode até ser por causa da música, e de uma forma sutil ele nem perceber, nem ter essa percepção de uma forma mais consciente, né, Nafuco? Sem dúvida. Isso leva a um outro ponto de reflexão, diferentemente de outras edições da NRF, onde realmente se falava de tecnologia, a tecnologia foi a grande estrela. Nessa NRF, a grande estrela foi a loja física. Quando o Lee Peterson fala, você não precisa ir na loja, você tem que querer ir até a loja, é porque, segundo pesquisa que ele fez com 2.500 consumidores, 63% deles preferem comprar online.
Ou seja, quase 2/3 dos consumidores hoje preferem comprar online. Há 5 anos atrás, esse número era 20%. Então, não precisa ser um gênio da matemática para imaginar que daqui 3, 4 ou 5 anos, 80%, 90% vai preferir comprar online. Isso é interessante, porque, vamos pegar o nosso segmento de supermercado, a gente fala que não, eu ofereço conveniência. Oferecer conveniência é perigoso e arriscado, por quê? Porque comprar com 2 cliques na sua casa e receber em 15 minutos é mais conveniente. E aí pega esse ponto que a Monique falou. A gente tem que pensar na nossa loja, inclusive o Lee Peterson usou essa expressão, é a vibe. Qual é a vibe da loja? E a vibe da loja, numa mesma rede, não é igual. Lojas da mesma rede não têm a mesma vibe, tá certo? Porque tem toda uma relação com a sua comunidade, né? E isso a gente viu nas visitas. Varejistas bem tradicionais, que quando fazem a sua loja, fazem conectada com o seu entorno, com a sua comunidade, né? Para dar essa vibe, esse sotaque, essa identificação muito imediata para esse consumidor, para esse cliente. Otávio, eu queria até completar um pouquinho essa fala ali na Fuco, porque trazendo um pouco agora para nossa realidade aqui no Sul, né, que somos tão excelentes em várias coisas, mas eu sei que a maioria dos varejistas aqui da casa prezam por assim as lojas padrão. Durante muitos anos aprendeu-se a falar, minhas lojas são padrão, todas iguais. Você vai nas 10 lojas, todas iguais. E eu sei porque eu também convivi com isso e aprendi a escola assim. E de repente você começa a enxergar que isso não é mais tão verdadeiro. Por quê? Porque eu tenho que me conectar com a comunidade, né, na Fuco. Poxa, eu vou lá, vamos falar do supermercado, eu vou lá e coloco o meu mix padrão. Não. E o cliente não está buscando padrão, né? Ele não quer mais padrão, né? O padrão são os valores que a empresa tem, a cultura, né? Agora, a loja padrão, quem ainda pensa que isso é correto, tem que repensar a reflexão. Na Fuco está totalmente correto. O consumo local, os fornecedores locais, a regionalidade, até mesmo o modo das pessoas se vestirem. Então, a gente precisa realmente dizer, olha, o padrão já ficou para trás, a gente tem que se reinventar. E isso tudo requer muito o quê? Sabe o que, Otávio? Trabalho. Porque quem está me ouvindo sabe que é muito fácil comprar um produto e colocar em todas as lojas, mas eu entender se esse produto é necessário para esse cliente, daí a gente precisa de muita informação para poder fazer a gestão. Justamente. Na era da informação, na era dos dados, hoje, eu acho que isso conecta muito com o que o Nafuco falou lá no início, que foi um dos temas que estão abordados da NRF, que é o Retail Media. Como o Nafuco falou, não adianta você comunicar se você não sabe com quem você está comunicando, para quem você está comunicando, se você está oferecendo o produto certo para o cliente certo. Né? Senão aquilo ali fica perdido, né, Nafuco? Sem dúvida alguma. Eu trabalhei no Carrefour, né? Trabalhei no Pão de Açúcar, eu também trabalhei no Carrefour. E há mais de 20 anos atrás, aliás, o ano foi em 2000. Em 2000, no Carrefour, a gente tinha o kit mídia para vender para o fornecedor. Que era o quê? Era outdoor dentro do estacionamento, adesivo de piso da loja, até a esteira do check-out, a gente vendia também adesivagem. Por isso, e também tinha as filas, né? E aí tinha as TVs, que ficavam exibindo Ana Maria Braga às 10 horas da noite. A gente vendia também o espaço de mídia. Por isso que quando eu vejo hoje o pessoal falando de retail mídia como sendo a mídia, não, gente, não é sobre a mídia. Isso há mais de 20 anos a gente já vendia. Mas é sobre sair atrás do consumidor, entender o que o Otávio, o que a Monique querem comprar, e aí sim eu tenho um kit de mídia para atingir a Monique, para atingir o Otávio. O retail mídia é uma herança direta da experiência da Amazon, tá certo? Que o Mercado Livre também faz, né? Experimenta pesquisar um produto no Mercado Livre. O que vai acontecer? Daqui a pouquinho o Mercado Livre vai falar, aquele produto que você viu está te esperando. Tá certo? Olha, não perca essa chance, porque ele já sabe que você quer aquele produto. Você vai abrir lá o Facebook, vai abrir qualquer outro site, vai aparecer lá uma chamada, uma promoção daquele produto que você tinha pesquisado. E isso não é exatamente a mídia. Mas onde é que está o dinheiro, o segredo disso?
essas plataformas saberem o que você está buscando, o que você quer comprar. Por isso que eu digo que o retail mídia é menos sobre mídia e é mais sobre consumidor. Né? E hoje, não só os meios digitais, mas a gente já tem tecnologia suficiente, ainda pouco utilizada, para começar a entender o que cada um de nós quer comprar. Então, mais uma vez, se trata de conhecer o seu cliente. E é muito interessante que não é, como você falou, não é só a mídia, né? A mídia que conecta é a mídia certa para a pessoa certa, no local certo, e de forma que vá potencializar o consumo, vá potencializar aquele produto, aquela marca que está sendo oferecida ali. Né? É um desafio, né, Otávio? E aí a Sucharita Kodali, né, trouxe vários insights, né? Mas um deles eu falo, bom, no meio de tudo isso, o que eu faço, né? Por onde eu começo? E alguns dados que ela trouxe, através inclusive dessa mídia, mas me chamou muita atenção, ela fez uma pesquisa, né? E ela mostrou que 44% dos entrevistados utilizam os QR Codes para saber a informação do produto que está comprando. Então, olha isso que bacana, as pessoas estão querendo entender a rastreabilidade, entender o conceito, entender o que está por trás desse produto, entender o FLV, da onde que ele veio, né? Qual é as pessoas que estão envolvidas no processo de manufaturação desse produto. Então, se a gente pegar uma amostra, 44% estão querendo entender melhor, você já começa a ver que talvez algumas coisas simples já começam a fazer despertar o interesse do cliente e a gente acertar o canal, porque hoje, né, são muitos canais, não dá para aplicar mais estratégia para todos os canais e também não dá para fazer tudo, né, Fux? Se a gente quiser fazer tudo, a gente não consegue. Ainda mais no varejo, né, que é assim um segmento tão vivo, a gente precisa ter muita clareza do que a gente precisa fazer. Né? Então, assim, talvez começar com coisas simples, mas funcionais. Né? Acho que esse é o recado. E entender que a gente precisa, de alguma maneira, conhecer o cliente. Plataformas e soluções, muitas existem. CRM, todos falam. Mas como é que eu vou fazer para a minha marca, para o meu negócio, para o meu supermercado, conversar com esse cliente? Aí o Retail Media é um braço, né, cheio de poder falar, mas a gente precisa entender, de fato, quem é o nosso cliente, talvez. Né, uma grande pergunta é: quem é o seu cliente? Será que todos sabem disso? Será que o seu colaborador sabe quem é o seu cliente? Então, acho que começar um pouquinho dos basics que foi tanto falado na NRF, né? E quando a gente está falando de pessoas, do próprio colaborador, de conhecer o cliente, a gente esbarra de novo com o que o Inafuco já tinha levantado, que é hoje a questão de falta de pessoal. Né, e principalmente também a rotatividade que a gente tem nos supermercados, né? Um turnover altíssimo. Então o seu colaborador pode até conhecer o cliente hoje, mas de repente amanhã pode ser outro colaborador. Então é um desafio muito grande que o varejo vive, justamente por causa desse dinamismo. Né? A cada dia as coisas são diferentes dentro do varejo. Isso não pode parar por padrões, como você falou, né Monique? Não é isso, Inafuco? Exatamente. E aí que é bacana, porque a gente começa a chegar num momento onde as teorias ou as tendências que a gente via há 10 anos atrás começam a convergir. Por exemplo, temos dificuldade com mão de obra, certo? Mas você imagina que a gente conseguisse, se a gente conseguisse potencializar cada colaborador uma camada de tecnologia, de inteligência artificial, né? Não seria fantástico? Então, talvez a gente pudesse ter menos colaboradores, mas aqueles que a gente tiver mais potencializados com inteligência artificial e mais produtivos. Tá certo? Então, a gente pode, com a inteligência artificial, aumentar a barbaridade. Eu gosto de dar um exemplo, que é: a gente já está usando inteligência artificial no nosso dia a dia há mais tempo do que a gente imagina. Por exemplo, o Waze. O Waze é uma aplicação de inteligência artificial, porque o Waze ele não te dá um mapa. Para pensar. A gente tinha o GPS, tinha o guia 4 rodas, mas isso é só quem é antigo, tá certo? Mas depois do guia 4 rodas, a gente tinha o GPS, mas o GPS só te dava o mapa. O que o Waze faz? O Waze ele não te dá o mapa. Ele vai te falando o caminho que você vai fazer. E se tiver qualquer acidente no próximo quarteirão, em tempo real, ele muda o caminho. E quando ele muda o caminho, ele te fala quanto tempo a mais você vai ficar, vai levar por conta disso. E o que eu acho mais legal no Waze não é nem o caminho que ele me mostra. É o tal do HEC, H-E-C,
que é o horário estimado de chegada. Isso eu acho o máximo. Ele fala, você vai chegar em 27 minutos. Ah, agora eu me administro, não é? Isso nos tornou melhores gestores do tempo, melhores motoristas? Eu considero que sim. Né? A gente não precisou fazer mais cursos, é só a gente botar o Waze e dirigir facilmente. Você já imaginou o que eram para os taxistas, ou até para a gente, né? Pegar o guia 4 rodas? Eu usei isso. Como é que eu dirigia que usava o guia 4 rodas para ir até um lugar, numa rua que eu nunca tinha ido na minha vida? A gente fazia isso. E o Waze é uma baita de uma facilidade. A gente tem que enxergar a inteligência artificial sob essa perspectiva. Vai potencializar todo mundo? Não. E aí é uma coisa bacana para a gente. Eu consegui montar um time de colaboradores, mas para isso a minha empresa, eu, empresário executivo, tenho que ter um mindset para isso, de pensar, eu vou usar, não é para substituir mão de obra, é para potencializar. E aí sai de baixo. Então, por exemplo, você, varejista, né, que tem uma loja, você conhece os seus 10 maiores clientes? Que é seu cliente há 5, 10 anos, por exemplo? Para pensar quanto esse cara já gastou com você. Seus maiores clientes certamente devem gastar por mês com você R$1.000. R$1.000 no ano são R$12.000. Em 10 anos é R$120.000. É um carro. Esse cara já te deixou um carro com você. A gente sabe o nome deles? A gente não vai conseguir saber, obviamente. Mas com a inteligência artificial, é claro que a gente poderia saber. Quando essa pessoa se identifica, daqui a pouquinho, isso já é viável, tá? Eu vou ter reconhecimento facial, vou saber que, olha, a Monique entrou na loja, o Otávio entrou na loja, deixa eu ver. Nossa, esses caras já me deixaram um carro aqui. Não, eu vou dar para eles um uísque, tá certo? Eu vou dar para eles uma cerveja. É aniversário da Monique. A Monique vai ganhar aqui uma caixa de bombons que tem que ser, no mínimo, Copenhague ou DEM. Tá certo? Não é? É isso que vai acontecer. Humanamente, a gente não conseguiria fazer isso. É impossível. A inteligência artificial pode nos potencializar. E é assim que você vai garantir que ele continue lá como seu cliente mais 15 anos. É isso? Claro, claro. Não vai ser uma maquininha, um robozinho que vai fazer essa interação com ele. Vai ser um funcionário nosso motivado, tá certo? Né? Porque vai ter muito mais produtividade, a gente vai conseguir melhorar também essa disposição e conseguir fazer esse atendimento extraordinário. É a tal da vibe. É a loja que, nesse sentido, ela é insubstituível. Fantástico. Isso mesmo. E também, né, Nafuco, a gente pode olhar a inteligência artificial para ajudar até mesmo, eu insisto muito nos colaboradores, né, a eles poderem se expressar melhor, sejam porque os desejos dele para estar se engajando melhor, né, porque eles conseguem ter mais dados para administrar, para entender. Eu acho que a gente começa a ter uma gestão de clareza, né, porque a gente utiliza muitos dados, então antes deles terem alguma dúvida, né, para repassar essa dúvida para o cliente, seja uma insatisfação, seja uma dúvida técnica, a inteligência artificial que ela provém de muitos dados, ela vai eliminando esses ruídos. Olha que bacana a gente ter assim clareza do cliente, clareza do colaborador quando ele entra e faz sua jornada, e aí a gente começa a ter uma jornada de excelência, né? E aí sobre o Waze que o Nafuco falou, eu lembro da palestra, né, que foi uma palestra sensacional do Magic Johnson, quando ele estava jogando, né, ele falava dos seus concorrentes, né? E hoje a gente olhando aqui os nossos concorrentes e perguntava para ele, o que vocês pensam dos seus concorrentes? E ele disse, olha, os meus concorrentes me fazem ser melhor, porque se não são eles, eu não cresço. Então, acho que quanto mais rápido a gente aderir a essas novas tecnologias, a gente começar a querer entender o negócio, né, mais rápido a gente vai estar à frente dos concorrentes, né? Então, acho que é muito bacana a gente entender tudo isso e o propósito que a gente quer, mas todo esse movimento, eu também enxergo como Inafuco, só vai fazer a gente crescer, todos. Muitíssimo interessante. E eu gostei de trazer o assunto do Magic Johnson, e principalmente dentro do que você fala, Monique, porque às vezes o varejo fica muito dentro do varejo, né? Aí a gente vê, não, peraí, mas a NRF trouxe o Magic Johnson, peraí, um jogador de basquete? Como assim? Uma das principais palestras, a que mais teve repercussão internacional, foi de um jogador de basquete. Claro que ele não é só um jogador de basquete, mas é muito legal você olhar para fora da caixa,
Você colocar a cabeça para fora e entender que tem muito mais coisa fora do varejo que pode ser aprendida, pode ser aplicado, inclusive com o cara que está falando, o cara que teve a maior carreira dele no basquete, não é, Nafuco? Sem dúvida, ele é um mágico, né? É um grande jogador, é um grande empresário, não é? Ele está bilionário, não é só por conta do basquete, é também por causa dos seus negócios, e ele é uma pessoa apaixonada por números, a ponto da filha, para fazer um trabalho escolar, pediu lá um dinheirinho, porque eles tinham aula de empreendedorismo, né? Para ela montar um negócio, assim, para depois apresentar lá na escola. A filha dele devia ter 12, 13 anos na época. Ele falou para ela: então eu quero um plano de negócios, tá certo? Para você me contar quanto de dinheiro você precisa, onde você vai investir, o que você vai dar de retorno. E ela ficou muito incomodada. Mas você tem dinheiro? Não, eu tenho dinheiro, mas para a gente discutir isso, me traga os números. E depois ele disse que a filha o agradeceu porque o trabalho dela foi o mais consistente, porque parava de pé, tá certo? Dado esse rigor por conta dos números. Agora, você trouxe um ponto muito bacana, Otávio, né, que você percebeu. O grande barato da NRF, ou da gente fazer esse tipo de imersão, né, porque a gente é abduzido, tá certo? É impressionante como você fica 24 horas ligado num outro mundo, num outro movimento, digamos assim. Não é só olhar supermercado. Porque, olha, os supermercados no Brasil são muito bons. Tem muita coisa para melhorar, Mas se eu pegar pau a pau, a gente não fica devendo tanto em operações. Claro que tem alguns expoentes, não tem a menor dúvida, mas tem alguns mercados que, se você for nos Estados Unidos, você vai falar: não é possível que esse é o cara famoso, tá certo, que eu vim aqui. Né? Então, não é esse o mindset. Na realidade, a gente tem que ir com uma mentalidade de querer aprender. E esse querer aprender é com tudo, desde o aeroporto, desde a cultura, desde o avião, e olhar outros segmentos de varejo. Por exemplo, a loja mais legal que eu vi nessa visita, né, que a gente viu, o Monique estava com a gente, foi a da Pético. Pético é uma aula e tem coisas muito importantes para a gente aprender no nosso segmento de varejo alimentar. A Pético tem uma loja, né, na Union Square, que é uma aula de varejo, vale muito mesmo a pena conhecer. Então, é importante a gente conseguir olhar nessas viagens, para a gente realmente agregar conteúdo, voltar melhor, olhar o que está sendo bem feito. E também ter clareza, é bom também a gente ter consciência que tem coisas que a gente faz melhor, mas não é tudo. Então, a gente tem que buscar aonde eu posso melhorar. Falou tudo. A Pético foi uma escola aí que você falou, né, Otávio? Mas espera aí, estamos falando, não é de supermercado, né? Vocês estão aprendendo sem ser supermercado. E para quem ainda não foi NRF, eu super recomendo, porque é isso que o Inafoco falou. É uma experiência desde o momento que você chega no lugar, você está aprendendo a todo momento. E poxa, Otávio, tu falou algo incrível, né? O supermercado requer altas horas, né? E é de domingo a domingo. Então, é natural mesmo a gente ficar no nosso quadrado, até pela quantidade de horas trabalhadas mesmo. Só que a gente precisa se puxar e a gente precisa abrir a cabeça, isso é fato. E a Pético, como o Inafoco falou, eu fiquei assim surpresa de realmente entender, e isso foi depois uns temas da NRF sobre segmentação. Eu acho que a gente está aqui vivendo agora essa onda de pequenos varejos, pequenos supermercados, conveniência, atacado, grandes varejos, hipervarejos. E aí você vai na Pético e aí você chega lá e você vê o seguinte: carne fresca para cachorro. Tinha um açougue, né? Açougue. Como assim? Carne fresca, comidinha para o seu alimentação feita na hora. Saudável. O futuro do mundo é alimentação. Isso é um dado muito legal para a gente que está nesse segmento, inclusive. E a alimentação saudável. Sem medo de errar. Muita gente fala, né, do efeito Ozempic na economia. Você já deve ter ouvido falar disso. Sem dúvida. Eu acho muita graça nisso, né? E tem gente que fala: não, mas isso vai afetar o Walmart. Por que eu acho graça nisso?
porque o cara toma o Ozempic e emagreceu, mas para manter ele tem que se alimentar, tá certo? E vai se alimentar de uma alimentação saudável, não é? Ele não vai... Então, e alimentação saudável é só a gente partir para esse segmento. Isso é uma coisa, uma provocação, já falando, né? Desculpa, avançando um pouco no tema, o quanto o varejo alimentar supermercado pode fazer diferença e ser o grande player de alimentação saudável. Porque não é a nossa indústria que nos fornece, tá certo? Que vai puxar essa fila. O supermercado, nós como varejistas alimentares, temos uma oportunidade de alimentação saudável. A Monique falou do exemplo do rapaz que foi comprar na Tractor Supply ração para cachorro que tem problema de pele, tá certo? Geralmente esse tipo de ração é de carne de cordeiro, que é uma carne mais suave. O preço da ração é mais caro do que de outros. Então, essa oportunidade de saúde, né, é maravilhosa para nós, supermercadistas, e é um jogo que mal começou a ser jogado. E além disso, se torna um diferencial, né, Nafuco? Afinal de contas, se na sua loja tem carne fresca para cachorro, você vai sempre atender o cliente que vai buscar uma carne fresca para cachorro, né? Então, você consegue atingir um nicho de mercado, aquele cliente, que ele não vai deixar a sua loja. Afinal de contas, a sua loja entrega aquele valor que ele está buscando. Não é isso, Monique? É isso, né, Otávio? Aí a gente, de novo, faz uma reflexão importante, né? Tá, peraí, mas qual que é o papel de um varejo de vizinhança? Qual que é o papel de uma conveniência? O que o atacado tem que entregar? O que um super de 3 mil metros tem que entregar? E aí a gente fica nessa confusão do dia a dia, a gente quer entregar tudo, né? Que esse a gente quer entregar tudo, que a gente quer estar no jogo do que ganha. Mas esse jogo não ganha, e você começa a ver, poxa, peraí, lá na Petco eu tô oferecendo carne fresca para cachorro, comida saudável, qual nicho do varejo vai entregar isso que o cliente busca? Então, acho que dá um passo para trás, analisa, tenta se conectar com o seu cliente, tenta achar um diferencial, né? De novo, será que a carne fresca, cortada para aquele açougueiro todo, é no atacado ou não? Né? Vou gerar polêmica. Posicionamento. Vou gerar polêmica. Posicionamento. Mas é legal essa reflexão, que aí a gente começa a entender um pouquinho melhor e a gente pode agregar algo a mais, né? A gente pode dizer, não, peraí, no meu negócio eu tenho esse diferencial, eu consigo dar valor, né? Valor para a marca, valor para o meu cliente, né? Então, realmente, a gente pensar um pouquinho fora da caixa, ver outros exemplos, ver outros segmentos, faz muito bem. Então, quer dizer que, talvez, Inafuco, antes de saber quem é meu cliente, talvez eu tenha que saber quem sou eu? Isso está filosófico demais, mas com toda certeza, né? E aí a gente começa a entrar em temas que muitas vezes as pessoas acham, não, mas isso é muito filosofia, né? Isso não aterrissa no chão de loja, mas tem a ver com propósito, né? Qual é o propósito da sua empresa? Qual é a proposta de valor da sua empresa? O que você quer entregar no final do dia? A Petco, essa questão que a gente está falando da relação com a vizinhança, com a comunidade, é tão forte. Na loja da Petco, no fundo, tem um mapinha com os parques e as praças perto da loja para você dar um passeio com o seu cachorro, tá certo? Eles têm escolinha de cachorro. É claro que você não vai atravessar a cidade, mas para os moradores, né, que estão naquele entorno, ela leva o cachorro lá, as pessoas levam o cachorro lá, eles são adestrados. Então, tem escolinha para cachorro. E depois ganha diploma. E depois fica com a foto do cachorrinho formado na parede. Bom, eu tenho cachorro, né? Quem tem cachorro? Qual loja que você vai quando precisar fazer alguma coisa? Não tem como você não ir na Petco. A discussão passa a ser outra, né? E aí sim a gente entende do relacional. E a vibe que o Lee Peterson falou tão bem, a vibe dessa loja da Petco é isso. Dá vontade de você ir, compra a comida do cachorro, pega lá um exercício, vejo a praça, compra um cachecol, você faz tudo lá. Sensacional. Então, já muda o foco, né? Você já passa aí na loja porque ela gera valor para o seu cachorro. Sensacional.
Sensacional. Bem, Por muito trás disso, o que você pensa? Não, peraí, essa marca valoriza o meu cachorro? Ela tem carinho por mim. Olha isso. Você gastar e você comprar é consequência, sabe? Inverte-se os papéis. Eu acho muito bacana isso. Porque nós estamos todos aqui para vender e para o negócio dar lucro. Esse é o nosso, que a gente está aqui é para isso. Só que quando a gente percebe que a marca está cuidando de você, ou do seu cachorro, ou do seu filho, ou quando ela dá valor, você acaba esquecendo até mesmo o fator preço, não é isso? Você vai lá, você se identifica, você gasta, e aí a gente consegue sair um pouquinho dessa zona tão falada, né, que a gente fica o dia todo se cobrando de preço, price e competitividade. Então, esses detalhes mudam o jogo, e aí, no final das contas, o que a gente quer é aquele incremento da nossa margem lá no final do mês, e a gente precisa olhar isso como um todo, sabe? E eu imagino que esse incremento na margem, ele vai ser muito mais facilmente alcançado, conseguindo gerar mais percepção de valor no seu cliente. Né? Então, eu acredito que essa questão toda que a gente está falando desde o início, de percepção de valor, de geração de valor, já puxando para uma fala sobre tendências, e na Fuco, a gente ouve falar muito hoje sobre comunidades, né? Então, fazer com que a sua marca, com que a identificação do seu cliente com a sua marca gere e transforme e faça com que aquele cliente se sinta em uma comunidade. Isso também é uma tendência, né, Nafu? sem dúvida alguma, né? Supermercado, eu já conhecia o Wegmans, né? Conhecia a loja de New Jersey, mas eles abriram uma loja em Nova York. Recentemente, o Wegmans levou muito, apesar de ser do estado de Nova York, levou muito tempo, uma empresa familiar, tá certo? Lá, os diretores lá, o C-Level, é tudo sobrenome Wegmans, então isso é bem bacana, uma empresa fundada em 1916 como distribuidora. E por que isso é legal? Porque a loja do Wegmans, cada loja é diferente. Por que cada loja é diferente? Porque tem a ver com a comunidade na qual ela se inseriu. A loja que a gente foi visitar em Nova York, ela parece um antigo mercado, porque eles fizeram, né, a construção remetendo a um antigo mercado, inclusive com as janelas lá em cima, isso aparece claramente, porque lá funcionou um antigo mercado, né, e tem uma localização geográfica, logística muito privilegiada. Mas por que eu estou falando da Wegmans? A Wegmans é um primor em comidas prontas para consumo. Você vai, compra e leva para casa. E eles têm uma peixaria a tal ponto de proposta de valor, o que eu quero ser e o que eu vou entregar no final do dia, onde os peixeiros viajaram para o Japão, eles foram treinados em peixarias japonesas, né? E aí, eu sou descendente de japonês, obviamente, né? Todo o aparato lá da peixaria é uma peixaria do Japão, inclusive as facas japonesas são diferentes, tem um design diferente, as facas são japonesas, o jornal japonês do dia, ele deixa lá exposto, né? Para mostrar, inclusive, o frescor, como se ele estivesse conectado, né? No dia a dia lá do Japão. Então, o Wegmans é uma ótima, se não talvez a melhor, uma das melhores opções para alimentação. Você passa lá para comprar a sua comida para levar. E você falou da comunidade local, eu gosto muito disso que eu chamo do varejo étnico. Em Nova York você tem gente do mundo inteiro. Então você lá tem uma ilha de comida da Tailândia, uma ilha de comida coreana, né? Uma ilha de comida libanesa, né, para atender exatamente essa variedade étnica que existe no seu entorno. Comida pronta, certo? Fora os outros pratos, para quem gosta de patinha de caranguejo, não é patinha, é uma patola, é um negócio enorme, prontinho, com os molhinhos, né? Que você compra à parte, obviamente, né? Onde a margem está lá em cima, a gente sabe disso, para comer um king crab assim, mas de encher os olhos, né? Por isso que eu falo, ele está concorrendo com quem? Com nenhum supermercado. Nenhum supermercado consegue fazer essa entrega que o Wegmans está fazendo desses alimentos prontos para consumo. O peixe já vem temperado, é só você botar para assar. Então, assim, é algo, um primor. Então eu não vou lá comprar comida, né? Eu vou lá ter uma experiência gastronômica. Os olhos, os doces, né? Toda a parte dentro de confeitaria é outro nível, né? Outro nível. Fantástico. Otávio, daí você, olha interessante o conceito, né? Ele vende produtos super perecíveis e peixes, né? Que por trás dele a gente tem
muitas experiências negativas, se não bem trabalhado, alto poder de contaminação, né, exemplo. Mas olha o storytelling que ele conta, né, a contação de história, por trás para mostrar a segurança desse produto. Estava lá estampado de jornal japonês, a faca vem do Japão, os colaboradores são evidenciados que foram treinados no Japão, os peixes na Inafuku tem lá o selinho de qual país que veio, né? Então, não é necessário nem falar de que os produtos têm qualidade. Em nenhum momento eles falam disso. Olha, você pode comer. Em nenhum momento tem o marketing dizendo que esse produto tem qualidade. Isso já está no conceito do negócio. Ele já está abraçando a comunidade e a marca já está tão bem feita esse papel que a venda é consequência. Então, de novo, né, olha como o trabalho bem feito gera a venda de uma forma tranquila, sabe? Sem poder a gente empurrar ou a gente poder tentar vender aquilo ali. Não, a confiança já está construída, né? Então, esse ponto dá para a gente trazer para o nosso negócio e aplicar bem facilmente, sabe? Você não precisa fazer o seu cliente querer comprar, né? Ele já quer comprar. Você cria todo um contexto, como você falou, um storytelling, uma experiência de loja para que ele realmente queira aquilo ali. Ele sente a necessidade daquilo ali. A gente já encaminhando para alguns temas finais, Monique, eu queria te perguntar um pouquinho, a gente falou sobre muita experiência, sobre muito que a gente viu lá, do que vocês viram lá, do que falaram na NRF. Eu queria entender um pouquinho de trazer essa realidade para o Brasil, o Inafuku falou também lá no início sobre a aplicabilidade. O que chamou mais atenção lá com relação ao que seria possível aplicar aqui no Brasil, no nosso varejo brasileiro? Legal, Otávio, ótima pergunta, né? Os Estados Unidos estão vivendo uma realidade um pouco diferente do Brasil, muito mais sofrendo a onda, né, da compra online, estou falando especificamente para o varejo, né? Para o supermercado ainda, que são números muito diferentes, então nem tudo a gente pode aplicar da NRF. Porém, algo que os dois países estão sofrendo, principalmente nossa região sul, é a escassez da mão de obra, é como capacitar essa mão de obra, né? E, de novo, lá falou-se muito em duas coisas, vários palestrantes, inclusive, o Magic Johnson falou, outros falaram, tentar inverter um pouquinho da gente olhar para o cliente, a gente já entendeu que a gente precisa conhecer o cliente, beleza, a gente tem que fazer todo o nosso trabalho, mas inverter um pouco o jogo, colocar o colaborador como protagonista, e isso as marcas mais tradicionais lá falaram isso, eles estão sofrendo nos Estados Unidos e mostraram aplicações para a gente também aplicar aqui. Olhe para o seu colaborador diferente, ao invés de você pensar na jornada do cliente, isso a gente já sabe que a gente tem que fazer, não tô falando que a gente não tem, a gente já sabe, é nosso papel. Faça diferente esse ano. Faça a jornada do colaborador. Isso é muito importante. Inclusive lá, a Tractor Supply fala, deixe seu colaborador feliz, invista na felicidade do colaborador e ele vai ter um efeito multiplicador. Então, acho que esse olhar da NRF, a gente deve aplicar aqui, principalmente com isso, a gente começar a contratar as pessoas pelo propósito, né, pela cultura da marca. E aí eu vou trazer um pouquinho do Magic Johnson, que ele falava, como é que você escolhe seus jogadores? Né? Aí até perguntaram, aquele que fez não sei quantas cestas, ele é rápido, ele é isso. Ele disse, não é nada disso que eu quero. Eu contrato os meus jogadores para o meu time com as mesmas percepções, visões e valores que eu quero, que eu preciso. Eu só contrato gente que quer ganhar. Eu só contrato gente que é incomodado. Eu só contrato gente que está incomodado com o erro, porque só vai acertar se errar. Então, veja, as habilidades técnicas, e de fato, para ele não eram tão importantes nesse momento, né? E sim os software skills, que a gente vem falando tanto, mas sim os valores e propósitos. Isso a NRF bateu muito. Aí ela junta a inteligência artificial para ajudar esse gap, conforme a gente conversou. Mas, de novo, trazendo assim um big insight da NRF, vamos olhar para a jornada do colaborador. A gente precisa engajar o colaborador na marca, porque a rotatividade está muito grande, isso é fato, a gente está difícil de contratar. Mas se a gente dá um olhar para o nosso colaborador feliz, ele vai comprar na sua loja, já começa por aí. Né? Se você não consegue vender os seus produtos, o seu serviço, nem para o seu colaborador, o que a gente está fazendo? Então, isso trouxe da NRF, podemos aplicar para já, e aí utilizar da tecnologia se necessário, mapeando as suas necessidades, né? Tecnologia é um viés enorme de soluções, mas 2024, olhe para o colaborador. Muito legal, fantástica mensagem. Querido Inafuku, te faço a mesma pergunta. Você falou sobre a aplicabilidade.
o que a gente teve na NRF, seja de tecnologia, seja de prática, como a Monique está nos trazendo, de conceitos e insights fantásticos que a gente teve da NRF, o que você traz para o Brasil, para o nosso varejo supermercadista brasileiro? Eu vou complementar o que a Monique trouxe, que é fantástico. Se fala muito do CX, Customer Experience, só que o Customer Experience eu só consigo levar para o meu cliente se eu tiver antes o EX, o Employee Experience, a experiência do nosso colaborador. Não é? E isso é um ponto de atenção bastante importante para a gente, quando a gente começa a olhar o nosso colaborador como um componente de custo. Né? Se o nosso colaborador é o componente de custo, eu quero diminuir esse tipo de investimento. Mas se é verdadeiro o que a gente disse, que começou a perceber no discurso da NRF, a gente já acreditava nisso, mas na própria curadoria da NRF, de que a loja tem uma vibe, e é aí que está o valor, aí que está o dinheiro, aí que está o diferencial. O meu colaborador, ele é fundamental para eu construir essa vibe, né? O sorriso, a forma de atendimento, a disposição, a iniciativa, a prontidão. Puxa vida, mas isso vai aumentar a minha folha de pagamento? Aí que eu posso usar a tecnologia para tentar aumentar essa produtividade. Um exemplo, né? Quantas pessoas eu tenho no meu depósito carregando mercadoria? Gente, a automação tem que ajudar a gente nisso, tá certo? Se eu tiver 20 pessoas carregando caixa, tem alguma coisa errada, porque carregar caixa é baixo valor agregado. Eu deveria pensar aonde eu posso usar inteligência artificial, aonde eu posso usar mais automação, por exemplo, são nessas atividades. Né? Então, se eu tiver 20 pessoas cuidando do depósito carregando caixa, tem alguma coisa errada. Eu preferia ter 20 pessoas lá na frente me ajudando a atender cliente, porque isso sim me gera diferencial. Né? Então, são pequenos nuances, mas começa a nos desafiar para que a gente seja melhor. Eu não tenho medo nenhum de ter robôs, de ter inteligência artificial também no atendimento. Até acho que é importante e ter iniciativas bem sucedidas. Mas talvez eu possa ter coisas mais fáceis e imediatas para eu começar a utilizar, como é depósito. Depósito é sempre algo que eu acho que tem de forma geral, uma gestão de mão de obra. Eu acho que muita gente a gente podia repensar um pouco nesse sentido. E a segunda coisa muito importante para a gente pensar, e agora é um desafio para nós, varejistas alimentares, é de que o supermercado, que a gente começa a perceber que faz um certo sentido, não é o revendedor de mercadoria. Não é o revendedor dos fornecedores de produtos manufaturados, embalados. E por quê? Porque talvez, o canal online possa ter uma eficácia melhor, talvez. Não é uma verdade absoluta. O que será o nosso futuro, então? Creio, pensar o supermercado como uma grande fábrica de alimentos. Aquilo que a Monique falou, a Pético não está vendendo só ração, está vendendo carne fresca, está vendendo comida congelada para cachorros, tá certo, né? Isso é muito interessante para a gente pensar. O Wegmans é uma grande fábrica. E aí uma informação importante, isso não está na imprensa, quem me contou foi um diretor do Carrefour, uma visita técnica que a gente realizou. Tem, não sei se algumas, mas pelo menos uma loja na França, cuja cerveja mais vendida é qual? Cerveja artesanal que eles fazem na loja. Olha que interessante isso. Silêncios ensurdecedores no nosso estúdio, na Foucault. A cerveja mais Essa vendida. nos calou, a né? cerveja artesanal feita na loja. Tá certo? Isso é de bagunçar totalmente, tá certo? A nossa vida. Acho que o futuro do supermercado, a gente começa talvez a pensar um pouco nisso. Não é vender lá o todinho para merenda, né, da criança quando vai para a escola, mas talvez fazer o menu dessa criança.
Super mensagem, Nafuco, super mensagem. Simplesmente pegar o produto pronto e comercializar é muito mais simples, né? Mas não gera valor. Mas não gera valor. Mas não gera o mesmo valor de você pegar esse produto, beneficiar e entregar para o cliente aquilo que ele tem uma percepção de valor muito maior do que o produto pronto, onde ele pode, de fato, comprar em qualquer lugar, digamos. Isso. Eu sempre digo que tem uma indústria fornecedora americana que realmente, quando eu olho isso, eu fico muito bravo, né, olhando o caso brasileiro, que é a indústria de embalagens. Então, por exemplo, o Egmas, o peixe está temperado, está decorado, e está numa embalagem bonita, não é aquelas prato de alumínio que só de pegar, pronto, né? Você tirou da prateleira, desmanchou, vazou tudo. Imagina, você pode virar de ponta cabeça. Não vaza o molho, tá certo? Aquilo está pronto para você colocar no forno e degustar. Gente, é melhor do que ele pedir uma comida no iFood. Aliás, eu sempre brinco, né? Quando eu olho o varejo alimentar brasileiro, eu fico de olho no iFood. Eu, como supermercadista, não estou olhando outros mercados. Eu quero ver o que esse iFood está fazendo. O iFood tem um impacto grande no meu negócio. Muito grande. Espetacular. Mas tudo isso, ó, a gente tem que fazer esse desafio de desligar por uma semana. Não é que a gente vai desligar, a gente vai ser abduzido para fazer uma viagem e é uma imersão. A gente sempre fala isso. É uma imersão. Conhecer outras pessoas, outros segmentos, a gente sempre volta diferente. Muito bom, espetacular. Então agora, para nos encaminharmos para o final deste episódio, eu queria pedir a Monique, então, para resumir tudo em uma palavra, NRF em uma palavra, como foi para ela, e fazer suas considerações finais. Depois de toda a explicação, ficou difícil, né? Poxa, fantástico. O NRF, uma experiência incrível. Eu acho que não tem como a gente não ir contra a geração da inovação e da tecnologia, e falo isso, né, apesar de ser CEO da rede de supermercados Moniari, eu também sou formada em tecnologia, então eu sou sempre muito a favor da tecnologia, porém a gente precisa olhar para as pessoas, porque todo negócio, ele é feito com as pessoas, né? Não tenho como fugir disso. Então, se eu utilizar meu negócio com pessoas, com tecnologia, com processos, e aproveitar um pouco de todos esses insights que a NRF trouxe para a gente, eu tenho certeza que a gente pode sim fazer um 2024, 2025 diferente, né? Com valor, com propósito. Acho que a gente está aqui olhando para propósito. Então, quero agradecer mais uma vez o convite, essa tarde maravilhosa com duas feras. Não podia ser diferente, esse bate-papo maravilhoso, e obrigado, porque a gente está aqui, está sempre, sempre, sempre aprendendo. Eu tive a oportunidade de estar na NRF com o Inafuco, achei que eu já tinha aprendido tudo com ele, e foi só o começo, foi só o começo, estou sempre aprendendo muito, obrigada mais uma vez. Ano que vem temos mais NRF também, e temos muitas oportunidades ainda de compartilhar conhecimento através desse novo canal que é o Acartes Podcast, né? Então, Inafuco, bola está com você agora, NRF em uma palavra e as suas considerações finais. Difícil, mas, puxa vida, eu gosto de desafios e com gente tão bacana e competente, né? A gente sempre consegue ter algumas ideias. Acho que uma palavra bacana é um voo. Pensa que a NRF, e não é só a NRF, essa discussão aqui, tá? Porque eu brinco, a NRF vai dar assunto para o ano inteiro. Se a gente quiser, quando for em outubro, novembro, falar o que você lembra da NRF de janeiro de 2024, vocês vão ver que a gente começa a extrair outros insights. Mas é um voo. Um voo no sentido de que você vai ter uma visão panorâmica, olhar de cima várias coisas que estão acontecendo, no varejo mundial, no varejo americano e no nosso negócio. Vocês viram que a Monique, no meio da palestra do Peterson, deu lá, deixa eu ver o que o pessoal está falando de música do Google. Então, essa ideia de você olhar uma visão panorâmica, e a gente só consegue fazer isso quando tem uma visão de cima sobrevoando, ela é fantástica, e voo também no sentido de ir para um patamar mais alto. Acho que, e não é nem a NRF em si, é esse movimento interior, quando você fala, deixa eu ver o que está acontecendo. Porque o que move o empreendedor, os grandes empresários, acima de tudo, é a curiosidade. Todo grande empresário tem que ser curioso.
tá certo? Se ele acha que já sabe tudo, não tem mais o que aprender, sinto dizer, acho que o futuro fica comprometido, né? Então, eu e a Monique, por exemplo, a gente estava falando de RFID. Dá uma olhada que isso dá uns 3 programas, viu, Otávio? RFID, vocês não têm noção como ainda tem coisa para a gente sentar, parar, discutir. Então, é muito bacana a gente pensar nesse voo. E voo não é um voo solitário, tem que ser um voo coletivo. Você tem que estar com mais gente para essa troca que a gente teve aqui, por exemplo. Muito bom, muito bom. Hoje, esse episódio, mais um episódio que foi uma aula, né? Então, para todos que estão nos ouvindo e acompanhando através de diversas plataformas, tanto do YouTube quanto Deezer, Spotify, ou assistindo algum corte no Instagram também, acompanhe sempre o nosso podcast, que a gente sempre traz conteúdo de altíssima qualidade, com grandes especialistas, que eu tenho a honra de estar hoje com Monique Pizzetti, CEO do Maniari Supermercados e membro do nosso conselho diretor da ACATS, uma das nossas grandes líderes do varejo supermercadista catarinense, e com o Jorge Nafuco, professor e palestrante da HSM Educação Executiva e professor do MBA de Varejo da FIA. E Nafuco, que é, mais uma vez, falando, um grande parceiro nosso aqui da ACATS, um grande amigo, que está conosco sempre nos ajudando a pensar em inovação, sempre ajudando a pensar no futuro. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Agradeço a presença da Monique, a presença do Inafuco. Você que está nos ouvindo, participe das nossas campanhas de divulgação do nosso ACATS Podcast. Fale para a gente o que você quer ouvir, o que você mais quer saber sobre esse universo dos supermercados. Então, gostou do episódio de hoje? Não esqueça de curtir, compartilhar com suas equipes, com outros empresários supermercadistas ou até outras pessoas que querem conhecer um pouquinho desse universo dos supermercados. Sigam o canal da ACATS no YouTube e em todas as outras plataformas digitais. É aqui que ficamos, então. Mais uma vez, muito obrigado. Agradecemos a todos que nos ouvem, todos que participam aqui conosco. E na próxima semana, então, teremos mais um episódio do ACATS Podcast. Lembrando que ele sai em todas as segundas-feiras. E no nosso próximo episódio, nós teremos um pouquinho sobre indicadores do varejo catarinense e o novo formato do Prêmio ACATS, que vai acontecer no dia 8 de março, onde vamos reconhecer, então, e premiar os supermercados de destaque, os fornecedores de Santa Catarina, né? Não é isso, Monique? Vamos fazer um grande evento, né? Nossa, sensacional. Até dia 8 e agradecer a todos que estão nos ouvindo, todos da ACATS, e até breve. Muito bom. Obrigado, Inafuco. Obrigado a vocês, um prazer enorme. Muito bom. Então, nos acompanhe nas nossas plataformas e ficamos aqui então. Até mais, um grande abraço.